Estou de volta, pessoal. Tudo bom com vocês? Como estão? Tudo certinho por aí? Faz um tempo que eu não apareço por aqui, né? Justamente porque as coisas mudaram, muita coisa mudou em 4 meses, né? Pelo menos o último vídeo que eu gravei faz 4 meses. Mas eu trouxe uma proposta um pouco diferente hoje pra gente conversar, sem muita edição, muito mais direto ao ponto. Conversar sobre alguns assuntos importantes que, no geral, eu gosto de conversar, de falar sobre, para mais pessoas às vezes conhecerem, porque não tem esse conhecimento tão fácil, né? Não tem esse acesso tão fácil. Nos últimos meses eu comecei a trabalhar bastante com a questão do ambiente, né? De como modular o seu ambiente. E com essas descobertas, muita coisa fez na minha cabeça. Mas hoje o vídeo de hoje vai ser para explicar, para conversar um pouco com você sobre algo que apareceu muito num dos meus vídeos com maior visualização, que eu até acho muito maluco, gente, a internet faz você ser vista por 10 mil pessoas. E justamente foi gosto de dizer que foi o vídeo que eu mais tô estranha na minha cara, toda inchada, cheia de espinha, foi o vídeo que mais viralizou, mas tudo bem. Esse vídeo justamente fala sobre o Tandem e sobre como que você utiliza a plataforma em si, né? Mas a questão que eu quero abordar aqui é que nesse trajeto todo, o Tandem é uma plataforma que você consegue aprender muitas coisas, né? Como eu consegui aprender o francês em 4 meses. Mas o que muita gente veio me comentar depois, pode parecer redundante, mas nos comentários, foi a dificuldade em achar bons parceiros para conversa. O que eu gostaria de comentar sobre isso aqui de forma breve? A gente precisa entender que quando nós vamos estudar alguma coisa, nada vai ser fácil na vida. E muito menos quando a gente está falando sobre precisar depender de outras pessoas para estudar. Em um primeiro momento, já é de bom tamanho que a gente não precisa depender de um professor, de marcar um horário para estar ali estudando e tem que tirar as dúvidas com ele. A internet te proporciona todo esse serviço de uma forma mais barata, vamos assim dizer. Sem, claro, desvalorizar os professores, porque eu também sou uma, né? Mas a questão que eu quero abordar aqui é que quando a gente fala sobre a internet, a gente vê de tudo. Existe de todos os tipos de perfis na internet. Mas, quando a gente vai utilizar o Tandem, a gente tem que analisar a maneira como nós estamos realmente usando a plataforma. Como eu comentei naquele vídeo, existe sim pessoas que não estão lá para te ajudar, elas estão lá para flertar, para dar golpe. Não vou entrar nesse mérito agora. Mas, como eu já conheci muitas pessoas lá dentro, existem pessoas que também querem conversar com você para praticar um idioma. Elas podem ser mais escassas, mas não é impossível. Peraí, gente. Vou tomar uma onda de pernilongo aqui e eu tô com medo da dengue. Enfim. Existe toda essa questão de você ter acesso a essas pessoas. É um pouco mais escasso, mas não é impossível. Como eu já conversei com vários espanhóis, já conversei com uma italiana, que a gente conversava quase toda semana, e o mosquito está na câmera. Cara, ele literalmente grudou na tela do celular, esse filho da mãe. Mas enfim, se ele aparecer aqui eu vou matar ele, vocês não se assustem. E o que acontece é que a gente acaba colocando isso como um baita desafio pra gente. Ai, não acho ninguém. Tá lá uma semana no aplicativo, não chamou muita gente, selecionou talvez pela imagem, se é bonito, se não é. Ou olhou os perfis, viu se tinha vários idiomas, de onde que era, antes de selecionar alguém para conversar. A maneira certa de usar essa plataforma, gente, é só meter a cara. Primeira pessoa que você achar, você já manda mensagem explicando exatamente o motivo da sua presença naquele aplicativo. O que muita gente acaba não fazendo, né? Às vezes acaba mandando um oi. Tudo bem. Tudo bem, você? Tudo bem? Gente, isso aí não é flerte. Isso é a conversa para você aprender. Você precisa entender que você tem que chegar lá com um objetivo. Você tem que ser direto e objetivo. Nós, como brasileiros, a gente tem um pouco essa dificuldade. A gente é um pouco redundante, a gente é meio prolixo. Mas a gente tem que trabalhar isso na gente, de começar a ver a plataforma, principalmente do Tandem, como um meio para você praticar esse idioma, mas você precisa ser objetivo para isso. Quando você vai para uma aula de idiomas, por exemplo, você vai ficar lá conversando sobre a vida, em vez de praticar, você está pagando por aquilo. Então você vai lá e objetivamente você vai estudar aquilo.
Se você contrata um professor particular, vai funcionar da mesma maneira. A diferença é que no Tandem você combina com o seu parceiro de linguagens de forma gratuita para vocês dois praticarem idiomas diferentes, onde um pode ajudar o outro. Que coisa! Enfim, tentei fazer um vídeo direto ao ponto, mas tem esse filho da mãe aqui. Mas o que acontece então? A gente tem que começar a criar uma mentalidade de resolver o problema. Isso é... Gente, não é possível! Enfim, a gente tem que começar a criar uma mentalidade de resolver o problema. Não adianta a gente só criar e achar o problema e não ir atrás de uma solução. Nas últimas semanas eu estou trabalhando como social media e nesse processo a gente tem que contratar vendedores, a gente também nessa parte mais administrativa. E é muito difícil você achar hoje em dia funcionários que tenham essa visão, que deveria ser o básico, né? De você encontrar um problema e achar uma solução para esse problema. E não tentar elevar esse problema 10 vezes maior do que ele é. E a mesma coisa acontece com o Tandem. Então, de forma resumida, o que eu quero dizer aqui? A partir do momento que você encontrou um problema nos seus estudos, não é para você se desesperar e parar de estudar e é isso aí, não deu certo. Nada vai ser fácil na vida, nada vai vir de mão beijada para você. Mas a partir do momento que você entendeu que eu quero estudar, eu vou fazer isso, eu não tenho muito dinheiro para gastar, eu quero estudar em tanto tempo, preciso praticar, e onde que eu vou achar? O Tandem é uma ótima plataforma para isso. Mas quando você entrar lá, você tem que ter a maturidade para entender que haverão diversos perfis lá dentro. Você vai encontrar de tudo, mas você tem que saber filtrar. Você tem que ser objetivo, você já se apresenta falando exatamente o que você precisa. A última vez que eu fui estudar era espanhol, eu lembro que eu me apresentava rapidamente, falava, eu sou a Luísa e tal, e eu quero aprender o espanhol, eu já tenho um pouco de conhecimento, mas eu quero praticar mais. Eu tenho tantos dias na semana para praticar, tantos minutos, eu posso te ajudar com o seu inglês e a gente se ajuda assim. A pessoa já sabia exatamente o que eu queria. Agora, se ela ficasse de longa, ela falasse sim, tal, mas ela não criava um assunto pra gente se ajudar, eu já descartava aquela pessoa e ia pra próxima. E eu não mandava uma ou duas, eu mandava 10. Quem me respondesse, me respondia. Eu conversava com várias pessoas ao mesmo tempo. O importante é você colocar em prática o seu idioma, não é ficar ali achando a pessoa perfeita pra estar com você o resto da sua vida. Também não vai achando que você vai achar o amor da sua vida na plataforma, porque acho que isso é muito difícil. Mas tenha esse conhecimento, gente. Não é simples assim, você tem que ter uma paciência para encontrar as pessoas corretas. Mas quando você encontra, é mais fácil porque você já vai ter maturidade para entender os seus horários, quando você cria o seu cronograma. Quando você encontra a pessoa certa, você já vai saber como lidar com aquilo, como liderar a situação. A gente vai estudar tantos minutos de inglês, tantos minutos de espanhol. A gente vai estudar tantos minutos de francês, tantos minutos de português. E assim você leva. Se a pessoa não tem esse espírito líder, você cria. Você não fica esperando as coisas caírem no seu colo. Num estudo, principalmente, isso nunca vai acontecer. Você não pode ficar passivo às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Você tem que ser direto. Você tem que ser objetivo para o seu objetivo ser alcançado. Então, vamos acabar com essa autorreferência e entender que se existe um problema, você não pode achar que aquele problema vai crescer todos os dias em proporções descomunais. Você tem que pensar que aquele problema precisa de uma solução. E se você, na vida, for um funcionário que sabe exatamente isso, não é autorreferente, tem essa maturidade para analisar o cenário e saber conduzir a situação, e quando vê um problema, resolve aquele problema e não fica chorando as pitangas pelo caminho, você vai ser o funcionário do ano. Porque é isso que as pessoas estão precisando nas empresas, mas tá difícil de achar. Porque o povo só quer fazer o básico e acaba... Na real, acho que é nem o básico, é abaixo do básico. E aí eles falam, pô, mas eu não sou valorizada, não sei o quê. Mas não foi capaz de ver uma situação, tentar melhorar aquela situação, tentar passar por cima daquela situação. Eu falo isso aqui porque a gente, por exemplo, a idade que me assiste é mais ou menos a minha idade. Eu tenho 20 anos. E é muito importante a gente começar a crescer essa maturidade na gente, porque os jovens estão cada vez amadurecendo mais tarde. E esse é um problema muito grande,
Porque a gente precisa entrar no mercado de trabalho, a gente quer crescer na carreira, mas a gente tem que lembrar que para isso acontecer, a gente precisa estar preparado mentalmente, a gente precisa ter essa maturidade. Muitas coisas vão vir com a experiência, mas a gente não pode ter medo de tudo que acontece. A gente tem que botar o pé no chão, analisar a situação, analisar o nosso ambiente, ter a maturidade para entender essas coisas e encontrar soluções para os problemas que surgirem no caminho. Então, essa é a mensagem que eu queria passar aqui hoje, gente. Estava com saudade de falar em frente às câmeras. Eu vou tentar um modo um pouco diferente, porque eu não tenho muito mais tempo para ficar editando e tudo mais. Mas eu quero trazer uns papos retos com vocês aqui, um papo reto, sobre algumas coisas que a gente precisa começar a entender, a escutar, assim, falar, pô, mas é verdade, né? Podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Porque às vezes falta esse direcionamento. A gente está numa época que jovens estão num ambiente, o ambiente modula os jovens a estarem em um caminho totalmente fora dos estudos, da maturidade, do crescimento e da independência. E é isso que eu quero trazer aqui. Essa responsabilidade que a gente precisa ter a partir do momento que a gente alcança uma certa idade. A vida não é só internet, a vida não é só rede social. Mas se você consome essas redes sociais, então eu espero que você consuma esse conteúdo que vai agregar na sua vida, que vai modular o seu ambiente. Algumas dessas palavras, essas frases que eu falei, eu quero explicar mais pra frente, mas hoje não dá. Se você gostou desse vídeo, faz tanto tempo que eu não falo isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Já se inscreve no canal, porque eu quero voltar pelo menos semanalmente, tentarei fazer. Não ficarei tanto no primeiro momento no Instagram, por conta de tempo. Agora eu tô trabalhando com umas coisas diferentes, estou na faculdade, então tá um pouco mais corrido para trabalhar com tudo aquela demanda que me exigia antes, mas eu vou tentar aparecer por lá também. Então me segue nas redes sociais e a gente se vê num próximo vídeo.